4h13. Temos uma convidada aqui conosco, a Carla Zambelli, que é porta-voz do movimento Nas Ruas, participa conosco aqui dessa cobertura especial. Carla, boa tarde, obrigado pela participação, prazer ouvi-la aqui na Jovem Pan. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes, o prazer é sempre meu, Vitor. Carla, e o movimento Nas Ruas hoje anunciou que programou agora para quinta-feira, né, para o feriado de Corpus Christi, dia 31, uma manifestação de apoio à greve dos caminhoneiros, é isso, Carla? É uma manifestação de apoio à greve e tentando somar algumas pautas, né? Ao longo desses últimos 8 dias, a gente percebeu que a população, em sua grande maioria, apoiou a greve dos caminhoneiros e tinha uma certa expectativa de que essa greve traria também alguns benefícios, ou seja, algumas reivindicações atendidas para a população em geral. Ontem, nos dizeres do presidente Temer, ficou bem claro que tudo que eles tentaram oferecer para a categoria foi especificamente para a categoria. E logo em seguida já anunciaram uma alta da gasolina. Ou seja, não só a gasolina vai pagar o preço da baixa do diesel, como também, de uma forma geral, a população pode ser onerada. Essa manifestação de quinta-feira é não só para apoiar a greve dos caminhoneiros, mas para dizer o seguinte: para que as reivindicações deles sejam atendidas, não é necessário que o restante da população pague a conta. Então, a população não pode pagar a conta. O nosso Estado é gigante, nós temos em mais de 30 ministérios. Então, uma das nossas reivindicações é que o presidente Temer baixe esse número de ministérios para, no máximo, 20 ministérios. Muita gente pode ser reduzida e dessa redução, dessa economia, pode ser, então, gerada uma economia para o diesel. Além disso, abrir o monopólio da Petrobras, ou seja, não é necessário que nós tenhamos um monopólio completo da Petrobras. E também a gente quer que as urnas eletrônicas tenham um voto impresso. Em 2018, agora em outubro, é uma lei que foi aprovada em 2015 e que o TSE diz que não tem dinheiro para poder implementar o voto impresso. Se não tiver dinheiro, a nosso pedido, a nossa exigência é que esse voto seja em cédula de papel, que custa baixíssimo e que tem como auditar esse voto. Pois é, né? Uma pauta bastante extensa, inclusive abri agora o evento aqui, a página do evento do Nas Ruas, que já está no ar no Facebook, e é uma pauta extensa, né? Ao apoio aos caminhoneiros, o pedido, como você disse, pela redução dos valores do álcool e da gasolina, diminuição do número de ministérios e a adoção do voto impresso ou em cédula já para a votação de 2018. Dá para dizer que é uma manifestação, então, contra o governo, né, Carla? Nem só de apoio à greve dos caminhoneiros, é isso? Essa manifestação, todos esses pedidos, eles são solicitados desde a época da Dilma, né? E em novembro de 2015, quando a Dilma ainda era presidente, nós pedíamos a redução do valor do álcool, do diesel e da gasolina. Os caminhoneiros, inclusive, participaram conosco. Foi aquela época em que a Dilma baixou uma medida provisória, multando os caminhoneiros, proibindo as paralisações, etc., e o povo aderiu à pauta. Infelizmente, naquela época, nós não conseguimos avançar nada com a presidente Dilma. Depois disso, o voto impresso é uma causa nossa no Movimento Nas Ruas. Desde 2011 a gente tem essa pauta. Em 2015 a gente conseguiu aprovar a lei do voto impresso. A Dilma vetou essa lei, o Congresso derrubou o veto da Dilma. E agora, em 2018, começou, na verdade, com o Gilmar Mendes. Depois o presidente do TSE, o Fux, disse que não tem dinheiro para implementar o voto impresso. Abriram uma licitação, colocaram 5% das urnas com voto impresso, que não garante absolutamente nenhuma auditoria. Além disso, gastaram dinheiro com a biometria, que foi um dinheiro vultuoso, que não se diz quanto que se gastou, né? A gente pede aí para que a Transparência Brasil nos dê esse valor, eles não dão o valor. Então, se gastou dinheiro com várias outras coisas, não se gasta com o principal, que é, nós sabemos em quem nós votamos, né? Essa nossa urna eletrônica é a mesma utilizada na Venezuela, né, que garantiu aí uma fraude de quase 3 milhões de votos, assumida pela própria Smartmatic nos Estados Unidos. Então, a gente acha que é uma pauta contra o governo, sim, não necessariamente contra o governo Michel Temer, mas contra qualquer outro governo, como, por exemplo, Dilma, o governo anterior. A verdade é que trocam-se os peões, né, o presidente muda, e as nossas pautas não mudam, porque simplesmente não há um presidente que queira, de fato, atender a solicitação dos brasileiros, que pode realmente mudar o país. Não é possível que a gente continue votando numa urna em que não se possa auditar absolutamente nenhum voto. Pois é, né? E, como você disse, é um movimento grande que acontece aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista, no MASP, às 15h de quinta-feira. É isso, Carla? De quinta-feira. A gente escolheu quinta-feira porque provavelmente a população vai estar
sem gasolina ou sem condições de viajar, né? Um feriado prolongado, mas a gente acredita que vamos ter muitos paulistas aqui, mas já outras cidades aderiram também, como Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Caxias do Sul, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro e Salvador, ou seja, várias regiões do país aderiram. E lembrando que a gente é favorável à redução do diesel, a gente só acha que não é o brasileiro que tem que pagar essa conta. O Estado tem dinheiro de sobra, principalmente da quantidade gigantesca de ministérios que nós temos. Acho difícil que o Temer consiga dizer todos os ministros que ele tem ali debaixo dele. E abaixo de cada ministro a gente tem um penduricalho gigantesco de funcionários que tem como sim reduzir. Nós já tivemos governos com 12 ministérios, que foi possível fazer uma administração pública muito boa. E com a redução desses ministérios a gente consegue economizar aí cerca de 15 bilhões que dá para poder subsidiar a baixa não só do diesel, mas também do álcool e da gasolina para os ouvintes que estão aí e que vão pagar a conta da redução do diesel. Pois é, né? A gente lembra que o Nas Ruas é um dos grupos que participaram lá atrás dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, um dos grupos aí que esteve nas ruas, né, como o próprio nome já diz, durante aquela série de manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, Carla, o que chama atenção é que essa greve dos caminhoneiros acabou se tornando um movimento apartidário, né? Pessoas de todas as inclinações políticas, né, grupos dos mais variados, das mais variadas orientações, acabaram aderindo a essa pauta, né? Pelo menos nas redes sociais a gente vê um apoio muito grande da população a essa manifestação dos caminhoneiros, né? A princípio era um pouco maior esse apoio, né? Mas agora, à medida que o tempo vai passando, os estragos vão se multiplicando, isso perde um pouquinho da adesão. Mas, de qualquer maneira, a gênese desse movimento, né, ganhou muito apoio da população e um apoio apartidário, né? Pessoas dos mais diversos campos acabaram se solidarizando com essa situação dos motoristas, né? Com certeza, Vitor. E o mais interessante do que você falou é o seguinte, é um movimento apartidário, teve muito apoio da população. Os caminhoneiros agora têm que ter um cuidado para que a população não se vire contra eles, porque pode começar a faltar gasolina para as pessoas que precisam se locomover para poder trabalhar, e a gente está tentando evitar que a população se vire contra os caminhoneiros. E também está tentando evitar que grupos partidários tomem conta das manifestações. A gente recebeu aí vários vídeos de movimentos como a CUT, MST, tentando se apoderar da pauta dos caminhoneiros, e os caminhoneiros foram bastante incisivos em dizer que não, eles não aceitam bandeiras partidárias. O movimento nas ruas também é um movimento partidário, quer prestar essa solidariedade aos caminhoneiros e com o intuito de aumentar essa pauta para principalmente não prejudicar essa população que não é caminhoneira e que vai ser prejudicada se essa conta cair para a gente pagar. E a verdade é que todos os governos sempre tentam ajeitar a situação com quem faz barulho, tentando colocar a conta para as pessoas que ficam quietas. E a gente quer mostrar nessa quinta-feira que o brasileiro não está quieto, que o brasileiro não vai aceitar que a gente pague essa conta para que o governo Temer, ou seja quem for, fique aí de bonitão na história, né? Seja quem for, o Márcio França também tentou sair à frente, disse que ia garantir os 10% de redução do diesel, disse que ia garantir a questão do pedágio do eixo erguido, mas, afinal de contas, essa redução que se faz, esse desconto que se faz, quem é que vai pagar, né? A Petrobras já teve mais de 100 bilhões de prejuízo nesses 8 dias de greve, e a gente não quer pagar essa conta, e essa manifestação de quinta-feira é para aquele brasileiro que está ouvindo agora a Rádio Jovem Pan e tem essa sensação de que no final das contas a conta vai cair no bolso de cada um de nós. Nós não queremos que isso aconteça. O Estado tem condição de arcar com isso, o Estado tem muito ministério, o Estado está inchado, nós temos diversos cargos comissionados e nós não vamos aceitar pagar essa conta. Muito bem, ouvimos aqui na Jovem Pan a Carla Zambelli, ela que é líder do movimento Nas Ruas, um dos grupos que participou aí dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que agora convocou para quinta-feira, dia 31, feriado de Corpus Christi, uma manifestação em todo o país em apoio à greve dos caminhoneiros aqui em São Paulo. O ato está previsto para a Avenida Paulista às 3 horas da tarde. Carla, mais uma vez, obrigado pela participação, sempre bom ouvi-la aqui na Jovem Pan, um abraço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Vitor. Um abraço para você, para toda a equipe, todos os ouvintes.